Hello, everybody! Vamos lá então, né, pessoal, para nossa super revisão. E a teacher vai trazer aí para vocês tópicos sensacionais, coisas que caem em qualquer prova, coisas que caem em todos os vestibulares, até quem está se preparando para um vestibular e para um concurso público, enfim, quem gosta mesmo de tirar dúvidas de inglês. Aliás, aquelas pessoas que ficam com medo da prova de inglês, poxa, teacher, mas a prova de inglês está cheia de textos, eles são compridos e dentro deles está cheio de gramática. Como que eu vou saber o tempo verbal? O que é adjetivo? O que é advérbio? Como que eu descubro esses tempos verbais? Como que eu descubro esse tópico gramatical? Então a teacher vai trazer para você hoje tudo o que tem na gramática. E quando eu coloquei lá todos os tópicos gramaticais, a teacher tinha colocado lá assim, todos. É porque realmente a gente vai abranger todos. A teacher vai passar por uma gramática como se fosse aquela gramática do Murphy. Inteira, na íntegra. A teacher vai falar de artigo, de pronome pessoal, pronome objeto, pronome, todos os pronomes que vai no início da frase, no final, tempo verbal, presente, passado, futuro, perfect, continuous. Vou falar de advérbio, vou falar de adjetivo, de grau comparativo, de if clauses, tudo o que vocês precisam. Então, para isso, vou precisar da contribuição de vocês para poder fazer as perguntas. A teacher vai responder as perguntas do chat. Contem comigo e prestem bastante atenção, porque essa aula, como eu disse para vocês, é um resumo de um curso de inglês de mais ou menos 3 a 4 anos, nível básico, em uma aula. Deixa eu agradecer quem está aqui no chat. Olha só, quem já chegou aqui, né? Quem tá aqui com a gente, então? Ó, a Fefe falou oi, a Letícia Martins também tá sempre aí com a gente, ela falou oi, ó, deu boa tarde, teacher. A Lívia Caroline tá aí, colocou good afternoon. O Célio Pacheco chegou para deixar o like dele. Um beijo, está sempre presente também. O Gerson Calixto está falando que boa tarde, boa aula, que está à disposição para poder mediar. Quero agradecer também aí as operadoras que estão sempre aí dando maior apoio para a teacher, né? Hoje a Larissa ajudou, a Elo, enfim, todos vocês que estão presentes na aula da teacher, quero deixar um beijo bem grande e quero que vocês aproveitem essa aula, porque ela vai ser top, show de bola. A teacher vai chamar a vinheta e vamos embora pro conteúdo, tá bom? Então vamos lá, conto com vocês, uma ótima aula para nós, para todos vocês. Vamos lá! Hello, everybody! Então, o nosso Tira Dúvidas de Inglês. Poxa, teacher, você falou pra gente, até postou a chamadinha lá, né? Tira dúvidas com todos os tópicos gramaticais de inglês. Como assim? Como a teacher acabou de falar. Nossa, como que a gente aprende tudo de uma gramática em um Tira Dúvidas? Isso é impossível. Não é impossível. A questão é o seguinte, quando você pensa em tópicos gramaticais, você lembra da gramática inteira? Você lembra daqueles livros compridos de gramática, né, gente? Aquelas gramáticas, por exemplo, a famosa do Murphy. E aí você fica pensando, poxa, uma gramática inteira, tem muito tópico, tem muita coisa. É muito complicado, porque tem coisa demais para aprender. E aí vai ter muita coisa, muito detalhezinho, muita regra. Mas calma lá, porque a teacher vai falar de cada uma. Então, a gente vai passar desde a letra A até a letra Z. O A de artigos definidos e indefinidos. A gente vai ter aí adjetivos, advérbios, as clauses, if clauses, os pronomes, tudo que vocês têm aquela dificuldadezinha, tudo aquilo que vocês às vezes sentem vontade de entender a regra de fato. E você estuda, mas não compreende. Então hoje é o dia do macete, dos famosos bizus, né? Aquele bisuário que a gente fala, eu vou te dar aquela dica que você vai pegar e vai conseguir compreender aquele tópico gramatical. A teacher sempre começa colocando nas redes sociais, por quê? Todos os macetes que vocês vão ver hoje, vocês vão também encontrar verbos. Então, verbos como phrasal verbs, verbos regulares e irregulares, expressões idiomáticas, tudo que cai nas suas provas de vestibular e também de alguma prova de concurso que você vai fazer, tem nas redes sociais da teacher. Eu preparo vídeos, eu preparo dica, preparo caça-palavras, eu preparo de uma forma que você aprenda, só que de forma mais lúdica, para que você capte, para que você compreenda aquilo e você absorva conteúdo. Então, se você quiser acessar, tem o Teacher Andréa Bello no Instagram, onde tem vídeos, onde tem dicas.
onde a teacher sempre coloca lá, né, posts que colaboram com a sua aprovação. Tem também o canal do Telegram, inclusive, onde a teacher disponibiliza os slides que as aulas são transformadas. Então, a teacher termina a aula e posta os slides para você no canal do Telegram. Quem não está inscrito ainda, Teacher Andréa Bello. Todas as redes sociais, Teacher Andréa Bello. Então, tem o canal da teacher do Telegram, tem aí o Instagram e tem o canal do YouTube, onde eu faço recortes de aulas, onde eu coloco aulas mesmo de fato, para que você complemente os seus estudos. Então vamos lá, quem quiser seguir, quem já siga, obrigada. Vamos lá então, bora para a gente poder começar esses tópicos gramaticais em inglês com a Teacher Andréa Bello. Teacher, o que você vai ensinar? Vou ensinar tudo. Olha o que está na tela aí, só para vocês terem uma noção. Teacher, que isso? Na prova de inglês cai tudo isso aqui, você vai falar de tudo? Vou. Eu falei que eu vou falar, tô repetindo e vocês não vão acreditar. Vocês vão chegar no final dessa aula assim, ó, a gente viu tudo. Por quê? Eu falo, gente, não é porque sou eu, é o método. Eu conto isso nas minhas aulas zero, dos PDFs, e conto para os alunos que me perguntam sempre, que é o seguinte: eu estudei inglês por 8 anos, então eu fiz curso de inglês no CCB, o Centro Brasil Estados Unidos, na cultura inglesa, fiz curso pela Casa Thomas Jefferson. Quando eu me formei, eu fui fazer pós-graduação fora. Quem já viu aí meu mini currículo, se vocês acessarem lá o YouTube, tem, que eu já estudei em cursos pela Oxford, pela Cambridge, morei em Manhattan, morei na Flórida, fiz uns cursos fora na Europa, fiz um curso em Londres. Pra que isso, teacher? Não é nem pra contar onde a teacher já foi, é porque eu fiquei buscando um método onde eu pudesse facilitar o ensino do aluno. Por quê? Por que eu demorei 8, 10 anos para falar inglês, sendo que um bebê, uma criança, começa a falar uma língua, com 2, 3 aninhos já está falando. Então, não tem cabimento você demorar tanto para aprender uma língua. Então, tanto a gramática quanto a fala. Claro que a fala, a desenvoltura da conversação é uma outra conversa que a gente pode ter em um outro momento, que eu também posso te ensinar. Hoje é a gramática. Você demora muito para aprender gramática. Ela é diluída em 8 anos de inglês, alguns cursos em 4, outros cursos em 2, mas não tem como você aprender em menos de um ano a gramática completa, mas tem sim. É só você pensar numa forma de aprender aí essa gramática. Então, ó, eu vou falar de verbo? Vou. De question word? Why, what, where, when? Vou. Vou falar de preposition, de pronouns. Ah, teacher, eu sempre confundo in, on, at. Hoje você não vai confundir mais. Os pronomes, eu sempre confundo o his e o her e o hers. E por que que tem them e tem their? E tem we, tem us. Então, a teacher vai explicar hoje todos, o que põe no começo e no final. Vocabulary, como que você conecta esse vocabulário de substantivos com a sua leitura. Os conectivos. Daí, então, finalmente. Então, aquele then, after, afterwards, otherwise, on the other hand, although. Esses. Phrasal verbs são difíceis? Podem até ser. Fazendo listas fica um pouco mais tranquilo e a teacher vai mostrar para vocês os principais que sempre caem em provas de vestibulares. Os verbos regulares e irregulares eu vou dar um macetezinho de como que você memoriza. Os advérbios, para que eles servem, que eles, né, a função deles dentro da frase. Os adjetivos, tag question, voz passiva, if clause, enfim, a teacher vai falar de tudo e mais um pouco. E o que você quiser saber, é só perguntar que a teacher responde para você. Afinal de contas, tira dúvidas. Vamos lá, então. Primeiro, vamos começar falando dos artigos, adjetivos, advérbios, tudo que igual a teacher falou, de A a Z, falando de A. Artigos. Vamos lá, então. Primeiro, você tem que entender o seguinte. Os artigos, eles são, em português, o, a, os, as. Então, você fica, teacher, quando que eu vou usar o the, quando que eu vou usar o a, o n, vestibular, pergunta isso. Alguns vestibulares perguntam, inclusive, se você vai pôr o the, o a ou o n. Seguinte, o artigo the, ele é um artigo definido. Ele define. Eu vou até trocar a tinta aqui para poder colocar para vocês. Eu vou colocar the, vou colocar a, ou tem gente que fala a, and. Tanto faz a pronúncia, viu? Quiser usar a, quiser usar a, isso aí varia de pessoa para pessoa. Esse aqui é o definido. Esses dois aqui são indefinidos. Teacher, o que é isso? Você pensa comigo, define. Se eu falar para você assim, a caneta me ajuda aqui na aula. Uma caneta me ajuda. Uma pessoa me ajuda. Uma pessoa é uma pessoa. Qualquer operador, qualquer pessoa que esteja apta a me ajudar. Uma caneta é qualquer caneta. Mas aí eu falo, não, é aquela caneta que eu gostei do estúdio que eu tô. A caneta do estúdio 8 é a caneta que eu mais gosto. The
pen. Então, quando eu falo the, é a caneta específica. The person who helps me is awesome. A pessoa que me ajuda é excelente no trabalho dela. Então, é aquela pessoa, a caneta. Então, define qual é. Então, se falar para você, I like the bag. Which bag? The bag I used yesterday. Eu gosto de uma mochila. Que mochila? A que eu usei ontem é aquela. Agora, se eu falar, I like bags. Which bag? I like a bag I saw. Uma mochila que eu vi. Eu vi uma mochila em algum lugar, eu nem sei ainda qual é, nem lembro mais em que loja que foi. Foi uma mochila que eu vi que eu gostei. Agora, the bag é a mochila. Então, quer ver o exemplo aqui, onde tem alguns artigos? Vou até colocar maior para vocês. Vejam aqui, ó. The student, aqui ficaria the... Deixa eu colocar para vocês de tinta vermelha, que ela fica melhor para escrever aqui, ó. The... Aí aqui viu que veio student, que é um substantivo aluno. Took an umbrella. Tá aqui a frase, viu, gente, que a teacher tá pondo. Because of the rain. Então, vejam aqui. O aluno pegou um guarda-chuva por causa da chuva. Então, um aluno qualquer pegou o guarda-chuva? Não, foi o aluno que eu estou falando dele, the student. Se fosse a student took an umbrella, era um aluno qualquer. Eu queria só contar que alguém pegou o guarda-chuva. Agora, the student took the umbrella. Provavelmente a pergunta foi, quem pegou? The student, o aluno que estava aqui. Então, provavelmente um aluno, um professor, uma criança, o aluno pegou. Então, the student. E ele pegou o quê? An umbrella, um guarda-chuva. Então, ele não pegou o guarda-chuva específico, the red umbrella. Ele pegou um qualquer, an umbrella. Por que que a an não é a? Porque a umbrella começa com U. Geralmente, você aprende curso de inglês que quando começa com vogal, você coloca N, porque tem consoante. Quando começa com consoante, você coloca A, que é vogal. Só que tem o som. Por exemplo, se você for falar honest man, que é homem honesto, e for falar house, aí no house é a house, A com H, vogal com consoante, porque tem que ficar sempre assim. Se ficar vogal com vogal, elas brigam. Por que que é an honest man? Porque o som é de on, ó. Honest man, an honest man. Agora aqui o som é de H, house, de R, como se fosse um R, a house. Daí, vocês viram aqui, então os artigos são definido e indefinido, a, the e an. Às vezes o vestibular pede para você substituir um pelo outro. Se o a podia substituir o an. O a e o an, tudo bem. Às vezes, dependendo se a palavra troca, sim. Se começar com vogal ou consoante. O a pelo d e o d pelo a, não. Porque um define, o outro é indefinido. Só isso. Aqui também entrou student, umbrella e rain, que são substantivos. Student, aluno, substantivo, né, uma pessoa, umbrella, um objeto, rain, a chuva, um fenômeno, são todos substantivos comuns. Se falasse, por exemplo, que car, a car, um carro, substantivo comum. Agora, se falasse assim, a Ferrari da tal pessoa, aí Ferrari já era próprio, ia estar com letra maiúscula. Igual falar, né, o garoto joga bola. The boy plays soccer. Agora, Bob plays soccer. O Bob é próprio, mas o garoto, o substantivo comum. Mais pra frente vai ter uma tabelinha com isso. Então, continuando aqui, o substantivo, os artigos vêm antes, determina. Por isso que a Titi falou, o definido e indefinido. Substantivo, aquilo que está debaixo, é a base, as palavras base. No vestibular, artigos substantivos revelam tudo. Agora, teacher, e esses adjetivos que tem aí na tela? Como assim? Agora, adjetivo, olha o que eu coloquei aqui. Adjectives. E aqui, nouns. Vejam comigo aqui que tem a palavra tall, que é alto. Tall boy, ou podia ser tall girl, a garota alta. Ou the tall boy, o garoto alto. Ou the short boy, o garoto baixo. Ou the short girl, a garota baixa. Bom, por que que tem gente que fala que inglês é uma bagunça? Que tudo vem antes? Nada disso, vai aprender agora com a teacher. Não é que inglês seja tudo uma bagunça. Aliás, é o contrário disso. Porque em inglês, tudo tem uma ordem específica. Quer ver comigo? Em português a gente fala, cheguei atrasado. Cheguei às 4 horas. Fiz minha tarefa. Estudei muito. Quem é o sujeito? É o sujeito oculto, eu. Eu cheguei, eu fiz a tarefa. Eu cozinhei, eu. Só que a gente fala cozinhei, cheguei, fui, fiz. E tem o sujeito oculto. Em inglês não tem isso. Em inglês, se você vai falar eu olho, né, eu assisto às aulas da teacher. I watch
teacher video classes. Eu assisti. Não posso falar assisti ontem, watched. Tem que começar com I watched the class yesterday. Tem que falar I. Assistimos e gostamos. Não tem essa frase em inglês. Tem que falar we watched, nós assistimos, and we liked, e nós gostamos. Ou we watched and liked. Então tem que colocar o sujeito. Não tem oração sem sujeito, não tem sujeito oculto, indeterminado. Não existe esse negócio de roubaram o carro. Sujeito indeterminado igual ao português. Não. Se for falar roubaram o carro, vai falar they stole the car. Quem são eles? Não sei, mas foram eles alguém. Então não tem. Se falar que choveu ontem, então não existe falar rained yesterday. Rained, começar com rain, tem que falar it rained yesterday. Mas it, isso choveu a chuva? Exatamente, tem que ter um sujeito. Então viram como que em inglês é tudo certinho? Tem o sujeito, o verbo e o complemento. Todas as frases têm isso. Então não tem cheguei, choveu, roubaram. Que choveu seria a oração sem sujeito em português, porque quem chove foi a chuva. O roubaram seria indeterminado e o cheguei oculto. Em inglês todos têm sujeito. I arrived, eu cheguei. I watched, eu assisti. They stole, eles roubaram. It rained, isso choveu a chuva. Viram? Então, qual que é o caso dos adjetivos? Por que as pessoas confundem falando que vem antes, vem tudo trocado? Olha só qual que é a regrinha, o macete que eu dou. É o seguinte. Se você chega num lugar, numa festa, num almoço, num ambiente de trabalho e fala assim, nossa, que pessoa cheirosa, que pessoa elegante, nossa, que pessoa mal vestida. Quando você fala que pessoa, se você está de costas, não está vendo o que a pessoa vai falar, não está olhando para ela, se ela fala, nossa, que pessoa, ela vai falar coisa boa. Nossa, que pessoa, vai falar ruim, mas você não está vendo a pessoa. Aí fala, que pessoa, já fica apreensivo. Vai que você colocou uma roupa que não gosta muito, vai falar de mim. Entendeu? Agora em inglês não. Em inglês a pessoa já fala a qualidade antes. Fala assim, what a brilliant person. What an elegant person. What an intelligent boy. What an intelligent girl. What a beautiful girl. Já fala beautiful girl. Que beautiful girl. Que bonita garota. É isso. O adjetivo, que é a qualidade, vem antes. Então, tudo que for qualidade vai vir antes do nominho. Então, não vai ter esse que pessoa elegante, vai ser que elegante pessoa. Então, em português, que pessoa elegante? Em inglês, what an elegant person. Só isso. Então, o adjetivo, que é a qualidade, vem antes. Daí é isso para você memorizar. Então, não é tudo trocado. O adjetivo que é... Teacher, como que eu vou saber que é adjetivo? Troca por bonito, feio, magro, alto, baixo. Se você trocar por essas palavras e der certo, é um adjetivo. Quer ver? A big house. Big é adjetivo? Já sei que é grande, mas podia falar beautiful house? Small house? Pode. A shy boy. Um garoto tímido. Shy. Shy é adjetivo? Como você vai saber? Substitui shy por grande, pequeno, baixo, alto, magro, bonito. Um garoto. A beautiful boy? Dá certo. Tall boy? Dá certo. Short? Dá certo. Tudo dá certo, que são qualidades. Então, shy é um adjetivo que é tímido. Ok? Aí a Titi colocou aqui embaixo assim, o adjetivo lento é slow. Então, se a pessoa é lenta, eu vou falar, oh, she's slow. A pessoa é lenta, né? Pensa antes de falar, fala devagarzinho, slow. E se eu quero falar que a pessoa dirige devagar? Em português, a gente fala, she's slow, então eu vou falar, ela é lenta. E ela é lenta para dirigir. Em inglês, não. Lenta é a qualidade. Ela é lenta ou ela é rápida. Ou ela é fast ou ela é slow. Mas e se quiser falar que ela dirige, aí ela dirige não é lenta, ela dirige lentamente. Ela come devagar, ela come vagarosamente. É o advérbio de maneira. É o modo como a pessoa faz algo. O vestibular e o concurso vai perguntar para você o seguinte, se você pode trocar a palavra slow pelo slowly, sem prejuízo. Não pode, porque o slow é uma qualidade que está dando para a pessoa. O slowly é a maneira como a pessoa faz algo. Então, o adjetivo aqui seria slow. O advérbio seria slowly. Ok? Ó a frase aqui de exemplo, ó. Esse exemplo aqui fica bem claro para vocês, ó. Beth is slow. A Beth é lenta. Então, ela, né, faz as coisas devagar, ela é lenta. But she drives and she drives slowly. Ela é lenta e dirige lentamente. Então, se ela é lenta para pensar, para fazer as coisas, claro que na hora de dirigir, ela também vai ser lenta. Ou poderia não ser. Então, she's slow, característica dela. She drives slowly, característica da forma como ela dirige, maneira. Pensa que quando é o modo que algo é realizado, é o advérbio, adverb.
Quando é a qualidade, é o adjective. Ok? Viu aí a diferença? Então, você ficou tanto tempo para aprender isso, é isso, não tem segredo. Então, qualidade, adjective. O modo, a maneira, e tem outros verbos, claro, tem a aula toda da teacher completa de adverbs, de frequência, de tudo. Só que os principais são o modo, é os que mais aparecem em textos de prova. Para que servem eles? Os advérbios, claro que a teacher falou, para modificar a forma como você faz algo. Quer ver que se eu falar assim que eu acordo às 7 da manhã para trabalhar, I get up at 7 o'clock, I get up at 7 a.m. Agora eu quero falar que eu acordo 7 horas com frequência. I often wake up at 7. Eu acordo às 7 às vezes, porque tem dia que eu acordo 8. Então, I sometimes get up or wake up at 7. And I sometimes get up at 8. Agora eu falo assim, olha, eu nunca acordo às 11, eu gosto de acordar cedo. I never wake up at 11. I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. O always é o advérbio de frequência, o sometimes também, o often também. Então viram que tem esses, ele modificou a frase. Ele colocou uma informação a mais na frase. Ele falou o horário, aquele tempo ali que eu acordo, ok? Então é isso. E outra coisa, vai tendo dúvidas, vai colocando aí que a teacher responde para vocês, tá? Só você ter dúvida que coloca, a teacher vai ajudando. Gramática é chato, gramática é ruim, muitas regras, mas tem gente que fica assim, nossa, que dia que eu vou aprender? Aí eu vou ter que assistir 8 videoaulas para aprender a gramática toda? Com essa você vai aprender tudo que tem de tópico em uma só. Então por isso que é bacana, porque daí você fica vendo vários tópicos, você vê que são regras, que é maçante, mas você aprende, você vai precisar saber o que é uma qualidade, o que é um modo. A qualidade é o adjective e o modo é o adverb. Agora, para isso aqui também que serve muito, para comparar. Você pegou sua prova e lá na sua prova está falando do coronavírus, falando que ele veio agora, essa segunda parte do coronavírus, esse segundo vírus, mutação, né, de vírus, ele veio mais forte. Então vai estar no texto que ele veio stronger. Que é isso, teacher? Eu sei que strong é forte. Aí lá no texto está falando stronger, veio mais forte do que. Por que que veio o ER? Então agora vem a regrinha, que é essa daqui, ó. Quando o adjetivo é curto, aquela palavra curta, big, tall, small, strong, você coloca um R como se fosse para ajudar. Isso é o que eu falo no meu método. Porque, ó, big fica bigger, small fica smaller, tall, mais alto, fica taller. Então, ele é mais alto que ela. He is taller than her. Essa caixa é maior do que a outra. The box is bigger than the other one. Por que você coloca esse R? Para ajudar a palavra curta. Então, big, bigger. Tall, taller. Strong, stronger. Mas e se a palavra já for grandona, teacher? Igual beautiful. Eu coloco beautifuler. Intelligent, intelligenter. De jeito nenhum. Aí vem a outra regra aqui, ó. Adjetivo que tem 2 ou mais sílabas, quando ele é maior, você coloca um more. Então, eu vou falar que uma pessoa é mais alta que a outra, usando o tall. The person is taller than. Usei o tall, taller. Agora, a pessoa é mais inteligente. More intelligent than. Então, adjetivo curtinho, coloca um R para ajudar. Bigger, smaller. O adjetivo longo, coloca o more. More intelligent than. More interesting. More comfortable. Quer ver? Falar que o carro é maior que o outro, the car is bigger than. Agora, falar que o carro é mais confortável, the car is more comfortable than. Isso cai demais em prova, perguntando se fez o quê? Uma forma de comparar 2 elementos. Exato. Tem ER, tem than, é comparative, é comparativo na certa, na lata, ok? Very good. Agora, se terminar em Y, coloca IE, se for CVC, consoante vogal consonante, dobra a letra. Isso é coisas gramaticais que, né, tem que saber, não adianta. E esses aqui que são as exceções, igual em português. Se você falar que uma coisa é boa, se você falar que é alto, mais alto. Se é bonito, mais bonito. E bom, a gente não fala mais bom, a gente fala melhor. Igual ruim, você não fala mais ruim, você fala pior. Então, o melhor em inglês e pior em inglês também muda. Melhor é better. Melhor do que? Better than. E o melhor, teacher, de todos? The best. Então, better than é o comparativo. Alguma coisa é melhor que a outra. Better than. Na pronúncia britânica, better than, que pronuncia os T's. E o superlativo é o melhor de todas. A melhor, the best. Pior fica worse than. Pior do que. E o pior de todos,
como se fosse, né? Nossa, eu não gosto de jiló, eu não gosto disso, eu não gosto de salada, eu não gosto de vagem, mas o pior de todos para mim é tal. Você fala the worst, que é o superlativo. Então, isso que é o resumo de tudo. Então, você falou que a caneta é boa, eu falo que the pen is good. Agora, falar que tem uma outra aqui que é melhor que essa. The other one is better than this. Agora, fala assim, nossa, essa é a melhor de todas. It's the best, ok? Agora, essa caneta é pequena, mas o tablet, né, é um pouco maior do que a caneta. Então, eu vou falar, the pen is small. The tablet is big, ou ele é average, médio. Agora eu vou falar que o tablet é maior do que a caneta. The tablet is bigger than the pen. Só que eu vou falar que a caneta é mais útil do que ele, porque eu uso muito mais a caneta. The pen is more useful than the tablet. Se bem que os dois a teacher tem que usar pra caramba, né, pra poder passar as imagens pra vocês. Beleza, isso lembrando que no seu vestibular vai ter lá textos, vai ter um bigger than no meio, vai perguntar para você se fez alguma espécie de comparação de termos, comparação de cidades, comparação de doenças, igual falar que o coronavírus veio mais forte do que a gripe suína. Coronavirus came as a disease that is stronger than, that is worse than, pior do que. Você já sabe que ele é uma estrutura de comparative. Very good. Então, vai estar isso em textos de Economist, da revista Time, da revista Newsweek, dessas fontes aí que a teacher sempre pede para a equipe mostrar para vocês, né? No chat, quem tiver dúvida, pergunta para mim. No fórum, no Instagram, que a teacher ajuda a você ler a fonte do seu vestibular especificamente. Agora, tempos verbais, que eu acho que é que as pessoas ficam mais assim, teacher, como que eu vou aprender presente, passado e futuro em uma aula? Se os cursos de inglês ficam 6 meses ensinando o do e o does para eu aprender, fica mais 6 meses no did, verbo irregular, mandando decorar, e depois mais um tempasso no futuro, will e going to. Você vai ensinar tudo agora, em 10 minutos. Agora, essa é a melhor parte da aula, toda a aula é importante, mas esse bizu, esse macete que eu vou falar agora, resume horas e dias de estudo, que é o seguinte. Em português, o verbo trabalhar, ele termina em ar, como eu coloquei aqui, ó, trabalhar. Se você falar o verbo cantar, também termina em ar. O verbo trabalhar, cantar, falar e tudo mais, né? Andar, olhar, termina em ar. Tem os que terminam em R, correr, ver, ler, e tem os de ir, partir, sorrir. Então, isso que é ir, o verbo está no infinitivo. Tem gente que não sabe o que é infinitivo, participo, tem dificuldade de português. Então, é quando ele está original, antes dele sair da frase, ele está trabalhar. Só que quando você vai conjugar em português, você fala eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Aí, o americano, o europeu, ele vem para o Brasil e ele fala assim, eu trabalha. Aí você fala, não é eu trabalha, é eu trabalho. Aí ele, então tá, então ela trabalha comigo. Não é ela trabalha, ela trabalha. Por que que ele tem mania de querer falar nós trabalha, eu trabalhamos? Porque para eles é um verbo só. Então, se você pegar o verbo work, eu vou colocar aqui para vocês agora. Vejam aqui com a teacher, ó. No presente, eu trabalho, fica I work. Eu estudo, fica I study. Teacher, coloca um irregular aí, que aí na hora que você for comparar, a gente vê. Vamos lá, vamos colocar I drive. Eu dirijo. Então, eu vou lá no dicionário, pego trabalhar, vai estar to work. Pego dirigir, vai estar to drive. Eu tiro esse to e coloco aqui na frase. Só isso, teacher? Só isso. Se for eu trabalho todo dia, I work every day. Se for eu dirijo de manhã, I drive in the morning. Teacher, mas vamos deixar só os verbos para não confundir por enquanto. Vamos lá então. Então, eu trabalho, I work. Eu dirijo, I drive. Lembrando que, viu o que a teacher falou aqui? Se você procurar, por exemplo, no dicionário o verbo pular, não vai estar escrito jump, vai estar escrito to jump, pular. Como você fala, eu pulo, I jump. Então, para isso que serve esse to também. É bom que você já aprende isso, você que tem dúvida. Por que tem esse to sempre? Esse to é para. A present to you. O to é uma preposição e ele também serve para colocar o verbo na forma original. Infinitivo. Então, ali, você procura o verbo, sei lá, pensar. To think. Eu penso. I think. Ok? Então, aqui está I work. Eu trabalho. I drive. Eu dirijo. Então, presente, verbo normal. Ele está normalzinho aqui. I work. Do jeito que ele veio, to work, I work.
No passado, você coloca um ED nele e fica com som de id. Então, não é I worked, é I worked, I worked. Ou som de id e alguns têm som de it. Então, aqui, ó, I worked. Colocou ED. Virou passado? Virou. Então, eu trabalho sempre. I always work. Eu danço, I dance. Eu canto, I sing. Eu olho, I look. Eu estudo, I study. Eu durmo, I sleep. Agora, no passado, eu olho. Não é I look, I looked. Com ED. Então, I worked. I looked. Eu andei. I walked. E por aí vai com ED. Quantos, teacher? 80% dos verbos colocam ED no passado. E os outros 20%? É igual esse aqui que é irregular, né, teacher? Sim. Como é que fica o drive no passado? I drove. Poxa, teacher, mas aí mudou uma letra, fica difícil. Não. Pensa comigo aqui, o bizu, macete. Eu trabalho, eu trabalhei. Eu olho, eu olhei. Eu ando, eu andei. Eu usei, trabalhei, andei, viajei. Tudo que termina em ei, quando você fala eu usei, eu viajei, eu estudei. Os que terminam geralmente em ei, para eu, fica com ed. Então, ó, eu ando, eu andei, walked. Eu uso, eu usei, used. Eu olho, eu olhei, looked. Eu viajo, viajei, traveled. Eu falo, eu falei, talk, talked. Viram? Agora, eu dirijo, é eu dirigei? Não. Então, não vai ficar drived, não é eu dirigei. Viu aí a dica? Então, fica I drove. Teacher, mas como que eu vou lembrar? Vai ser muito difícil. Não, porque é pretérito. Perfeito, mais perfeito e imperfeito é tudo drove. Então, eu dirigi ontem é I drove yesterday. E ela dirigiu, she drove. E eles dirigiram, they drove. E meus amigos dirigiram, my friends drove. E o meu vizinho com o meu pai dirigiram, my neighbor and my father drove. Fica drove para todo mundo. O drove é dirigir, dirigimos, dirigíeis, dirigiram. Todas as pessoas não têm aquela terminação de verbo latino, igual o português, o italiano, o francês, o espanhol. É língua anglo-saxônica, então não tem terminação. Depois você descobre o verbo, é um só para todo mundo. Tem até um post meu que eu falo, é um verbo para 36 da língua portuguesa. Então, por isso que o americano confunde tanto quando ele vem, né? Aquela pessoa de falar, o gringo não sabe falar. Ele fala, ela dirigiu. Ele fala, ela dirijo. E é, ela dirigiu. E fala, eu dirigei, eu dirija. Por que que eles confundem tanto? Porque para eles é só drive e no passado drove. Aqui coloca um Szinho quando é he, she, it. Vamos supor que seja ela dirige, she drives. Tudo bem, teacher, acrescenta o S na regra da terceira pessoa. Mas no passado não muda nenhum. No passado fica todo mundo drove. Eu dirigi, ela dirigiu, she drove, I drove. Todo mundo usa drove. Quando é passado perfeito, vou falar mais na frente, muda. Mas presente simples, passado simples e futuro simples usam um verbo só. E todos os passados que você descobriu ED, usa ED para todo mundo. E todos que mudam uma letra para todo mundo. Por isso que é simples. E o futuro? Futuro tem dois, né? Ou você fala I will work, seguindo o I work aqui, verbo normal, I will work. Você coloca o will antes do verbo. Então, se eu falar que o verbo é jump, pular, eu pularei, eu vou pular, I will jump, isso. Eu vou dançar, I will dance. Eu viajarei, ou vou viajar, I will travel. Eu estudarei, ou eu vou estudar, I will study. Aí com going to, I am going to study. Aí com going to, tem que lembrar que tem que pôr o be. Então, se for ela estudará, she is going to study. Eles estudarão, they are going to study. Então, a prova pergunta para você se você pode substituir o going to pelo will. Pode, porque a gramática fala que o futuro certeza é o going to. E que o futuro incerto é o will. Só que os americanos, os falantes da língua inglesa, de qualquer nacionalidade, eles usam o will e o going to para demonstrar futuro. Não importa se é uma certeza ou não. Eu já vi gente de fora, quando eu estava fazendo o curso, falando, yes, I'll go, count on me. Eu vou, conte comigo. Que vai e falou, I'll go, I will go. Então, não tem problema. Então, futuro, will e going to, um substitui o outro? Sim, se na prova eu perguntar para você. O verbo está com ED, algo que já aconteceu? O vestibular te pergunta, sim, tem ED, it has already happened, já aconteceu. Ah, tem o will, tá falando que ainda vai acontecer. Correct, will, então é futuro. Agora, tem um will e um going to e fala que algo já aconteceu, já foi registrado. Não, se tem o will ainda vai acontecer. Viu aí a importância de saber present, past e future? Resumo rapidex.
rapidão. Então, viu? Presente, verbo normal. Quando é he, she, tu coloca um S na terceira pessoa. Passado é de, ou letras diferentes. Futuro, will ou going to. Presente simples, passado simples e futuro simples. 3 anos, 2 anos de inglês nessa folha aqui. Very good. Agora olha aqui que eu coloquei para ficar melhor ainda, para vocês compararem. Aqui, ó. Em português, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Em inglês, I work, you work, we work, you work, they work. E quando é he, she, it works. Porque colocou um Szinho que é a terceira pessoa. Teacher, como que eu vou lembrar desse S para a terceira pessoa? Me dá uma dica aí, me dá um macete. Olha só, eu vou falar que meus amigos viajam com frequência. My friends travel. My friends often travel, frequently travel, usually travel. My friends travel. Eu vou falar que os alunos viajam. The students travel. Vou falar que aquelas pessoas viajam. Those people travel. Agora eu vou falar que um amigo meu só viaja. My friend, não é my friends. My friend. Meu amigo não está sozinho na frase, ele vai viajar sozinho. Então tá my friend, aí coloca travels. O Szinho ajuda quem tá sozinho. Então he, she, it vem sozinho. O Bob viaja, Bob travels. Quer ver agora com joga? Ó, eu jogo vôlei, I play volleyball. Você joga, you play volleyball. Eles jogam, they play volleyball. Agora eu vou falar que a Elizabeth joga vôlei. Aí eu falei só Elizabeth, Elizabeth plays. Ela tá sozinha na frase, coloca um S. Essa é a característica de presente. Então presente, ou o verbo vem normal, ou coloca um S quando é he, she ou it. Passado, eu trabalhei, tu trabalhou, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalharam. No passado, worked, 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 worked. Todo mundo worked. Eu trabalhar é worked. Eles trabalharam. Ela trabalhou. Eu trabalhei, tudo worked. E se fosse o verbo irregular, quer ver, teacher? Aqui você colocou work, aí é fácil, só coloca worked. E se for o verbo escrever, que é write? Porque igual você deu o exemplo do drive, que não é eu dirigei, ficou drove, o write também não é eu escrevei, igual eu falei, usei, andei, olhei, eu escrevi, não é eu escrever, eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi, tu escreveu, ele escreveu, olha como é que fica, wrote, 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 wrote. Se muda drive de ir para drove, o write também mudou, ficou wrote. Usa para todo mundo. Uma palavra só para 36 palavras do português. Então é wrote para todo mundo. Ela escreveu, she wrote. Eles escreveram, they wrote. Viram? Então, esse resumo é excelente para você e para sua prova. Mas, teacher, o verbo be, gente, é só você saber que ele é diferente por quê? Porque enquanto você fala to work, eu trabalho, I work, tirou aquele to. To dance, dançar, I dance, eu danço. To be não é I be, é I am. Como ele não vai normal com a função dele para a frase, ele muda. Por isso que os professores de curso mandam decorar I am, you are, he is, she is. Só tem que entender que ele funciona com o verbo ser e estar e ele também é auxiliar. Ele é um verbo exclusivo. Ele tem a sua forma própria. Os demais mudam, ele não. Então, ó, enquanto jogar, to play, fica I play. You play, você joga. O dançar, to dance, eu danço. Então, todo mundo dança. O to be não é I be, é I am, he is, she is, they are. Não usa be na sua forma. E o você e vocês, repete, tá? Por que o professor manda a gente decorar e tá lá you are, I am, you are. He is, she is, it is, we are, you are de novo. Porque you are em inglês significa você é, você está e vocês são e estão. Como que eu vou saber? Olha o contexto da frase. Se falar, né, you are the best students, vocês são os melhores alunos. You are the best student, você é o melhor aluno. Aí é só depender do contexto. O present simple eu coloquei aqui só que é para ações de frequência, porque a Titi já explicou lá que o verbo fica normal. Usa os auxiliares do e does, então eu vou fazer perguntas, isso aqui é de língua também anglo-saxônica. Em português eu falo assim, ó, você corre. Então eu vou falar you run. Aí eu só faço isso aqui, ó, você corre. Põe a entonação. Em inglês tem que pôr do you run. Então você corre é you run. Você corre, you run every day, você corre todos os dias. Agora, do you run? Você corre. Então, em inglês, não tem só como colocar só a entonação, igual a gente fala, você estuda. Você estuda? Não é só isso, tem que colocar, do you run? Do you study? Por isso que tem a famosa frase, do you speak English?
Viram? Então é isso, você coloca um do, você pergunta. E se for ela, ela estuda? Aí em vez de ser do, she, é does she study? Does she work? Does she run? Só isso. Fez pergunta, tem do e does. Então se o vestibular te perguntar se você pode substituir o do pelo does, não, porque o do é para plural, o does para singular. Se perguntar se você pode retirar o do sem omitir e sem prejuízo, não. Se tirar o to, o do da frase interrogativa, ela fica sem sentido. Se você tem que colocar o do quando é afirmativa, não, porque afirmativo não usa, usa na interrogativa. Para falar do you study, do you speak, do you dance, ou does she study, does she dance. Então é isso aqui, ó, pergunta do you work e com she, does she work. O passado a Titi já falou que tem ED ou letras diferentes. Então aqui, ó, play, played, stay, stayed, try, tried, study, studied, stop, stopped, plan, planned, dance, danced, love, loved. Lembrando que eu não quero ninguém falando loved, nem played, né? Loved, played. É como se fosse um ID ou então algumas IT. Essa é uma aula que depois a teacher faz um tira-dúvidas de pronúncia, para você saber. Mas é um id ou it, played, né? Fixed, worked, ok? Só colocar o ED. E alguns que mudam, como a teacher falou que tem o drive, tem o drove, tem o write, fica o wrote. É só lembrar que alguns deles você tem que fazer listas para poder memorizar. Ou ler bastante fontes de jornais, que a teacher sempre coloca no chat, indico lá nas minhas redes sociais. Lê a revista Time, lê a Newsweek, lê a revista National Geographic, lê a Scientific American, lê The Economist, The Guardian. Quando você for ver a programação do Instagram de aula, vai lá e lê rapidinho, que daí você aprimora seu vocabulário e lê bastante verbo. E o futuro, teacher? Você falou que tem o will e going to. Já expliquei. O will, só colocar ele antes da frase. O going to tem que usar o be. Então, auxiliar will, I will work, eu trabalharei. She will dance, ela dançará, ou ela vai dançar. E se colocar I am going, she is going, usou o be, coloca she is. Teacher, mostra um exercício pra gente que podia cair no vestibular usando o futuro. Porque eu ainda tô confundindo o will com going to e eu quero ver uma abreviação. Agora, aqui, ó, se fosse essa tirinha no seu vestibular e colocasse aqui, ó, pra você, ó, oh, an elephant. Ah, então o Cebolinha tá falando, nossa, um elefante, um hipopótamo. Por quê, gente? Porque olha aqui onde eles estão. Tem aqui, ó, eles estão no zoológico, zoo. Então, como eles estão no zoológico, ele viu e falou, nossa, um elefante, um hipopótamo. A Mônica pensou que ele estava chamando ela de elefante e de hipopótamo. Ela jogou o coelho nele, aqui o blam, blam. Tacou o coelho dela, né? Como nas historinhas ela costuma fazer quando ela tá com raiva de Cebolinha para puni-lo. Então, olha aqui o que aconteceu. Ela ficou sem graça, porque olha o que ele falou no final, ó. I'll never come to the zoo with you again. Olha o I'll never come to the zoo again. I'll é o quê? É I will. I will never. Eu nunca mais voltarei ao zoológico com você. Então, não é eu não voltaria, eu não voltei, eu não voltava, eu não... Não, é eu não voltarei, é futuro, porque tem o I'll, que é I will. I'll never come to the zoo. Eu nunca mais vou vir para o zoológico com você. Porque quando ele vai no zoológico, ele grita o nome do animal, ela pensa que e bateu nele. Então, se perguntasse para você se está dando característica de algo que possa acontecer no futuro, ou que não vai acontecer mais no futuro, correto. Não vai mais acontecer de voltar ao zoológico juntos, porque ele ficou chateado que levou uma coelhada. Viram aí? Então, é o que a teacher escreveu, ó, olhar toda a imagem, faz parte de você ler tudo. Essa aula é toda de gramática, mas tem aula da teacher toda para ensinar você a ler com agilidade. Eu ensino as técnicas de leitura que você vai direto ao ponto. Aqui hoje é grammar, né, gramática, mas tem a aula da teacher número 1, para quem tem o pacote, e para quem não tem, eu vou dar dicas de leitura também. Fica de olho nos tira dúvidas, nos webinars, que a teacher vai falar de interpretação de forma rápida, tá bom? Então, aqui, ó, você tem que prestar atenção em toda a imagem, as feições dos personagens, frustração, local onde estão, igual aqui é zoológico, né? Uma dica com um ano que aconteceu alguma coisa, um lugar onde eles estão, o horário que aquilo lá aconteceu. Tudo isso conta. Uma leitura visual sem traduzir é que o Cebolinha falou o nome de animais que ele viu no zoológico. Tem a placa zoo. E um barulho que a Mônica jogou o coelho.
O que vai acontecer? Qual a ação no futuro representada pelo will? Então, ele falou que nunca mais vai voltar no zoológico. Will never come to the zoo. Então, presente, passado e futuro, fechou com chave de ouro. Muita gente falou, não, entendi agora. Very good, excellent. Então, verbo normal, vamos pegar um aqui. Vamos pegar esse come, que é o vir. Come here, vem aqui. Então, eu vou, ou eu venho, né? Eu venho para estratégia. I come to estratégia. Eu virei amanhã. I will come tomorrow. Eu vim, fica came, porque o O muda para A, came. Ele é irregular. Agora vamos pegar um outro. Vamos pegar o verbo, aquele que a Titi falou de andar, walk. Eu ando, então eu falo que eu ando, eu caminho, I walk. Eu ando de manhã, I walk in the morning. Eu ando todo dia, I walk every day. Eu ando nas segundas, quartas e sextas. I walk on Mondays, Wednesdays and Fridays. Agora eu falar que eu andei, teacher, ontem. I walked yesterday. Eu andei semana passada, I walked last week. Colocou o ED. E vou falar que eu vou andar amanhã pela manhã. I will walk tomorrow morning. Ou I am going to walk tomorrow morning. Present, past, future, fechou. Agora, o gerúndio, que é o ING. Teacher, usa ING só para falar que é, por exemplo, I am walking. Porque você acabou de falar agora, teacher, quais todos os tempos? Quer colocar aqui no canto? Vou colocar o resumo de todos aqui. Aqui, ó. Eu ando, I walk. Eu andei, I walked. Que a teacher falou a regrinha do ED. Eu vou andar, I will walk. E eu estou andando. I am walking. E se fosse ela está andando, she is walking. Ué, teacher, então o que é isso aí? Então, ó, verbo normal, present simple. I walk, era o verbo to walk. Verbo com ED, passado simples. Colocou o ED, I walked, played, danced. Verbo com will, going to, will walk, futuro. E quando coloco to be, I am, eu estou andando. Ela está andando. Só usa ing quando tiver o to be? Não, e o vestibular cobra outras formas. Quer ver uma? Se começar a frase assim, ó, o verbo nadar é swim. Aí eu falo que eu estou nadando, I am swimming. E se começar a frase assim, swimming is good. Nadando é bom? Que é isso? É porque quando coloca o verbo no começo da frase e põe ing, vira sujeito. Essa função aqui, ó. Vou mostrar agora, deixa eu até acrescentar, colocar maior a tela aqui, ó. Acrescenta-se ing para verbos na função de sujeito. Swimming is healthy. E sabe o que acontece aqui? O vestibular coloca esses exemplos, além de colocar o ing para o present continuous aqui, ó. Vou falar cada um que eles colocam, ó. Acrescenta-se ing, tirando a letra E do final. Então, se o verbo é take, dance, você não coloca dancing, dancing. Você coloca assim, ó, take, né, taking, pegando, dancing, loving. Acrescenta-se ing após preposições, ó. The students have no reasons for working. Se eu falar que os alunos não têm razão para trabalhar, to work. Se você usa o for working. Por isso que eu falo para sempre usar to. Se você vai falar que você fala assim que você quer, eu gosto de estudar de madrugada. I like to study at night. Por que é night, teacher, não é noite? Noite geralmente é evening, good evening, boa noite. Night é aquela noite madrugada, quando é hora de dormir. Se eu falar I like to study, eu gosto de estudar. O to separou dois verbos. Se eu falar I like studying, tá certo também. Mas se eu falar for, tem que pôr o ing. I do it for alguma coisa, tem que pôr ing. Igual aqui, ó. Por, né? Os alunos não têm razão para se preocupar. For worrying. Outro é quando você fizer atividades físicas. Geralmente você fala I go bowling. Eu vou jogar boliche. Go swimming, ir nadar. Go fishing, eu vou pescar. Que nem traduz como vou. Go fishing, eu pescarei. Go riding a bike, andar de bike. Go bowling, jogar boliche. Então, quando coloca esse go antes do verbo, geralmente o segundo fica com ing. Isso que é mais característica de inglês americano, American, eles fazem isso. Outra coisa que a teacher falou, tem dois verbos, eu até falei isso, coloca um to no meio para separar, para eles não brigarem. Porque verbo é a alma da frase. Então, se eu falo I teach English, eu ensino inglês. O teach é o principal. Eu ensino o quê? Inglês, mas o que eu faço? Eu ensino a ação. Aí se eu falar, eu gosto de ensinar, eu usei like, que é gostar, e teach, que é ensinar. O like vai falar, eu sou melhor, que eu sou o gostar, eu sou o ensinar. Para os verbos não brigarem, a teacher fala que você coloca um to para separar. I like study, I like teach, I like dance, I like to dance. I like to study,
I like to teach. É melhor falar I love teaching, colocar o ing, mas se colocar o to para separar, também está certo e se aceita. E o outro é quando tem o verbo feel like. Feel é sentir, mas o verbo feel like vira uma expressão. Falar que eu tô afim. Então, I feel like reading, eu estou afim de ler. I feel like a pizza, eu tô afim de comer uma pizza. É isso. Então, isso aqui também é legal. Fica a dica aí para vocês. Present Perfect, que todo mundo tem medo, fala que esse tempo verbal é difícil. Poxa, teacher, esse aí é complicado demais. Nossa, Present Perfect. Present Perfect não tem muito segredo não, gente. Olha o que eu coloquei aqui. Uma ação que começou no passado e vem até hoje. Vou dar um exemplo que eu sempre falo na aula que é básico. Se eu falar que eu trabalho todo dia, colocando PDF para vocês, respondendo fora de dúvidas, fazendo webinários, simulados, I work every day. Se eu falar que eu tenho trabalhado, porque em português eu falo assim, ó, eu trabalho na estratégia há 2 anos. Em inglês não posso falar eu trabalho há 2 anos. Eu tenho trabalhado. Se eu comecei uma ação no passado e faço até hoje, eu tenho feito. Então não é I work at estratégia for 2 years. É I have worked. Eu tenho trabalhado. Eu trabalho todo dia, de manhã, à tarde. Agora, eu faço isso há um tempo, comecei e venho fazendo, I have worked, só isso. Então, se você falar, por exemplo, que você dirige desde os 18 anos, você não vai falar I drive since 18. I have driven since I turned 18 years old. Que eu tenho dirigido, uma coisa que você começou e faz até hoje. É estranho, mas em inglês é isso. O present perfect é uma ação que conectou o passado e o presente. E o past perfect é uma ação que já aconteceu há muito tempo atrás. Aí você pensa, como assim, teacher? Ué, eu morei fora, fiz um monte de curso, voltei para o Brasil, trabalhei em umas escolas e vim para São Paulo trabalhar de estratégia. O morei fora e trabalhei foi antes, então I had worked, eu tive trabalhado fora, aconteceu antes. É isso o resumo do past perfect. E os imperativos, teacher? Se eu falar I study, eu estudo, I play, eu jogo. Agora, play with me, jogue comigo. Eu estou pedindo, estou dando uma ordem. Turn off the TV, desliga a TV. Open the book, abre o livro. É a única forma que você conjuga colocando o verbo no início. Se você vai falar não faça isso, não faça isso. Don't do it, coloca o don't no início. Se for só a frase normal, coloca o verbo. Open the book, abra. Open the door, abra. Os modais se usa o can e o could. Para você falar habilidade, posso, poderia. I can go, I could go, poderia ir, eu posso ir. Permissão, né? O may também. Já o might é mais educado um pouco, seria poderia, eu. Ele é usado mais com aquela formalidade. O must é eu devo. Ele pode ser substituído pelo have to ou had to. Então, ó, eu devo estudar. I must study. I have to study. E eu devia ter feito isso. I had. Então, é mais ou menos isso. E os vestibulares gostam de perguntar qual que substitui o should. É o ought to. Já caiu em vestibular colocando o ought to na frase, perguntando se podia substituir pelo should sem prejuízo. Pode. Eles são para aconselhar. Very good. O shall substitui, né? O we. Os phrasal verbs que todo mundo perguntou pra gente fechar, tem gente que tem dúvida pra caramba. São verbos que se eu falar trabalhar, eu usei esse verbo até work. Quando eu vou falar work out, não é trabalhar fora, é malhar, work out. Give, dar, doar. Mas você give up não é dar, doar pra cima. Give up é desistir. Teacher, como? Aí você vai lendo as fontes que eu falo, economist, time, e com o tempo você vai aprendendo. Então aqui, phrasal verbs tem vários. A teacher colocou aqui só pra você saber, igual aqui, ó. Call, ligar. Se for call in, já é convidar. Ok? Tem lista, na aula número 2 tem vários. Se quiser, manda aí que eu respondo dúvidas para vocês. Olha os pronomes que eu falei que vem no começo. Vou até colocar, já abrir isso aqui, porque a gente, né, tá aqui no caminho para finalizar. Olha aqui, eu estudo muito, é I study a lot. Agora, se falar assim, quem estuda? Eu. Aí eu não falo I. O I é para fazer frase, tem que falar me. E se eu falar que meu objetivo é algo, my goal, my book, my friends, agora eu dedico muito eu mesma, myself. E os resultados são meus, the results are mine. Então, ela é minha amiga, she is my friend. Eu vou viajar com ela. I will travel with she, I'll travel with her. Viu? She no começo, her no final. E o livro dela, a passagem dela, her ticket. E se for no final, hers. De quem é? É dela, hers, ponto final. Resumo também de muitos anos aí de inglês, hein? De pronome.
printem, guardem. O Direct Speech e Reported Speech que cai em prova, eu vou falar para vocês olharem a aula completa. Tem um PDF completo, uma aula, né, de 3 horas e meia, muito completinha. Mas só lembrando que muda, ó, presente muda para passado. E assim vai. Então, se eu falar que eu estudo, ela disse que ela estudava. I study every day. She said she studied. Presta atenção que a principal característica é a mudança verbal. Preposition, que eu falei do in, on e at. O in é dentro, o at seria para horas. Aqui o in tá dentro, o on tá em cima. Mas e se for para lugar, teacher? In the house, in the... O que é isso? Se você falar um lugar que você entra dentro, que tem porta, presta atenção nessa regra, que tem porta ou janela, eu entro dentro de uma casa, de um escritório, de um estúdio. In the studio, in the house. E na rua, eu entro dentro da rua? Não, então não é in the street, é on the street. A diferença básica é essa. O in você tem como entrar no lugar, o on não. Por isso que na rua é on the street ou at the streets. Ok? O near é perto, assim como o beside ao lado. O behind atrás, in front of, between é entre dois, entre muitos é among. Tem uma dica da teacher sobre isso. O under é embaixo, o above é acima. Olha só, passive voice também, que eu coloquei aqui de leve. O gato bebe leite, tá no presente, drinks. Lembra que eu falei do S? Agora, se o gato bebe leite, o leite é bebido pelo gato. Então, ó, the milk is drunk. Tava drinks no presente, ficou drunk no particípio. Para saber particípio, listinha de verbos, vai olhando de vez em quando que você memoriza. Os WH questions já falei no início. Coloquei aqui só para quem quiser anotar, printar, assistir de novo, ó. Where é o onde, where is your school, onde é a sua escola, o why é porquê, e na resposta é because. O who é quem e o whom também, tem essas diferençazinhas. O how é como, e aí tem o how big, qual o tamanho, how much, quanto custa, how many, quantos alunos, e o whose de quem. Cai em prova e cai também no meio como pronome relativo aqui, ó, who. The charming guy who works, o cara charmoso que trabalha comigo, né, me convidou para sair. Who para pessoa e o which para coisa e that também. Quer ver? Deixa eu colocar na próxima página que tem o which. Aqui que a gente colocou o which, cadê? Aqui no that podia ser o which. No gato. Ó, o gato que escondeu é meu. Eu posso falar the cat that was hidden ou the cat which was hidden, ok? Então, usa o that para os dois, o who para pessoa, o which para objeto. Aqui usa o substantivo que já falou, que tem contáveis e incontáveis, eu falei no comecinho, você fala much money, money você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, nem leite, a gente não fala um leite, é um copo de leite. Agora, se for burger, um hambúrguer, 2 hambúrgueres, geralmente contáveis e incontáveis, ok? Isso daqui. Depois, prepositions, que são aqueles do phrasal verbs. Aí aqui, ó, juntou um com o outro. Aí eu coloquei vários exemplos, mas assim, pra que isso aqui, teacher? Só pra vocês saberem que os phrasal verbs são preposições que se juntam. Esse aqui, come, lembra que eu falei que é vir? Come down with seria adoecer. Olha o get, de adquirir. Get along with é dar-se bem com alguém. Viu aí? Depois, vejam aí, texto do vestibular. Eu olhei o texto desse tamanho e assustei. Teacher, mostra aqui o que tem nele. Olha isso daqui. Um texto de vestibular que você acha que tem só que saber interpretar, ele desse jeito aqui tá nu e cru. Olha ele aqui. Ele tem o quê? Ele tem passado, ele tem present, ele tem substantivo, ele tem pronouns, pronomes, ele tem preposition, o tanto de preposição, e tem artigo. Viram aí? Então, para finalizar, é isso. Todo texto tem preposição, advérbio, adjetivo, comparativo. Se você souber esses termos gramaticais, te ajuda a interpretar melhor o texto. Olha o tanto de termo que tem nesse texto. Lembra que a teacher mostrou ele sem nada e olha o tanto de texto, tanto de coisa que ele tem. E aí é isso. Vocês que não seguem a teacher ainda sigam, porque a nossa metodologia aqui na estratégia de todos os professores é o quê? É os PDFs com as videoaulas, os simulados que tem todos os fins de semana, as nossas lives, como essa, de Tira Dúvidas, as redes sociais complementares que a gente sempre põe dica, trilhas, sala VIP, fórum de dúvidas, revisões de véspera, correções de prova ao vivo, mentorias. Eu só deixo aqui meu muito obrigado. Se quiser mais dicas, vão lá no Teacher Andrea Bello, Instagram, Telegram, onde estão os slides dessa aula e de outras, e o meu canal do YouTube. Desejo a vocês ótimas provas, né, que vocês tenham muito conhecimento, salvem, dão um like e vejo vocês na próxima. Bye, bye! See you!